Olá, tudo bem? Meu nome é William, sou do canal Dinheiro e Companhia. Eu gostaria de falar com você um pouco hoje a respeito de fundos imobiliários. Só que é um fundo imobiliário um pouco diferente, é o chamado FOF, os chamados FOFs, Funds of Funds, quer dizer, fundos de fundos. Eles são investimentos, são fundos de investimentos que investem em fundos de investimentos. O interessante dessa modalidade de renda variável é que você tem uma boa diversificação. Na verdade, são fundos imobiliários que não investem diretamente em imóveis, né? Eles investem em papéis, né? Eu vou falar um pouco sobre especificamente um fundo chamado HFOF11. O seu início foi em fevereiro de 2018. O gestor é a Red, uma gestora bem conhecida. Ela se começou sendo a Red em Grifo em 2003 e aí ela se tornou Credit Suisse, né? Ou CSHG. Alguns indicadores que acabam influenciando ou alguns indicadores a respeito desse fundo. A cotação está em torno de R$ 112,53. O seu valor patrimonial é R$ 98,97. Tem um P sobre VP em torno de 1,14, que está um pouquinho acima, né? Apesar de estar um pouquinho acima, ele acaba sendo um bom P sobre VP. O seu patrimônio líquido é 1,7 bilhões de reais. É um bom patrimônio. A liquidez diária é 23 mil negociações por dia. Muito interessante. O dividend yield, que é a rentabilidade dele, né, é 0,44%. A taxa de administração está em 0,6% do patrimônio líquido. E a taxa de performance, que é a taxa que acima de uma determinada performance, você tem uma taxa maior que o gestor recebe. É como se fosse uma comissão por bom aproveitamento. A performance do fundo é 20% sobre o que exceder o IFIX, que é um índice que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. A sua carteira, em dezembro de 2019, tinha 94% de fundos imobiliários e 6% de renda fixa, que era dinheiro em caixa. Renda fixa é o dinheiro em caixa, tá? Renda e ganho 34%, ganho de capital 24% e a renda 42%. Esse ganho de capital de 24% é o swing trade, né, que eles faziam em cima dos fundos que eles aplicavam. Então, o FOF, ele aplica nos fundos imobiliários e faz o swing trade. Esse swing trade é o ganho de capital, 24% de ganho de capital, 34% de renda e ganho verdadeiro e a renda 42%. Em março de 2020, essa realidade mudou um pouco. Os fundos imobiliários tinham dinheiro do fundo estava todo alocado em fundos imobiliários, 98% era em fundo imobiliário. E 2% em renda fixa. Olha que diferente, né? Diminuiu para 2%, aumentou o investimento aqui. Então a renda ficou em 46%, a renda e ganho em 28% e o ganho de capital, que era o dinheiro em caixa, em 26%. Em julho de 2020, já no meio da pandemia, esses fundos tinham aplicado em fundos imobiliários 97% do capital do fundo, a renda fixa estava em 3%, então tinha 3% do valor total do fundo em caixa, né? Sendo que 57% era renda e ganho 25% e o ganho de capital 18%. Além da carteira, uma outra avaliação que a gente pode fazer aqui é a respeito dos dividendos. É um dividendo que não é linear, né? Ele não é um dividendo que cai linearmente a mesma coisa todos os meses. A venda aumenta os dividendos. Então, por exemplo, se o swing trade, se você vendeu as cotas dos fundos em que o FOF participa, então o que acontece? Acontece que aumenta a renda dos dividendos.
Isso não acontece todos os meses. Isso significa que se você avaliar um mês ou dois apenas, você pode ter uma grande diferença aí de dividendos. O interessante é que a média dos dividendos dos últimos meses é que é bacana. Ó, se você avaliar isso, nos últimos 3 meses a média estava em 0,6%, nos últimos 6 meses em 0,68% e nos últimos 12 meses 0,69%. Isso significa que é um fundo que acaba tendo uma certa constância, né? O interessante é a média. Você tem a variação, mas a média ela acaba sendo linear, é bem legal. O P sobre VP é 1,14, um pouco acima do que é o ideal, né? O melhor é que seja até 1,10. O P sobre VP, para quem não sabe, é preço sobre o valor patrimonial. É uma conta que a gente faz para avaliar se um fundo é bom ou não. Então, o DI, que é o Dividend Yield, está acima de 0,5%, e um histórico crescente, o que significa que está tendo um crescimento, né? Está tendo bons investimentos, boas aplicações. Você tem que avaliar aí também que a vacância dos imóveis, os contratos dos imóveis e os imóveis em si que são aplicados, né, que é interessante ser avaliado. A carteira ela é diversificada quando se trata de FOF, porque eles investem, o gestor ele procura investir em vários tipos de setores diversificados. Ele diversifica os setores dos fundos que o FOF investe. Então ele vai investir no setor de shoppings, mobiliários, no setor residencial, corporativo, logístico, as agências, até hospitais. Então, as estratégias acabam sendo diversificadas. Então, para quem tem pouco dinheiro para investir, o FOF é uma boa alternativa. Isso não é uma recomendação, tá? Eu quero deixar bem claro que isso é só a minha opinião. Eu gostaria que você deixasse o seu like no vídeo, tá? Ajuda a gente no canal, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Deixa lá aciona também as notificações, que aí você fica sabendo dos novos vídeos que forem postados no canal, tá? Para você que ficou até aqui, eu agradeço a sua presença e muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!